Seja bem-vindo à Zona C, eu sou a Juliara e hoje eu vim falar um assunto um tantinho diferente do que eu costumo falar aqui no canal. Acredito que você tenha acompanhado aí ao longo do tempo que várias empresas midiáticas, tipo a Disney, HBO e várias outras, estão lançando seus próprios streamings, certo? De início, isso até é interessante, principalmente para as empresas, né? E que fora do Brasil também isso deve super funcionar. Mas a questão é, até que ponto isso funciona aqui no Brasil? Até que ponto os brasileiros conseguem arcar com esse tipo de coisa? E até que ponto isso não traz de volta a pirataria? Se você gosta desse tipo de assunto, se você acha legal que eu traga esses assuntos um pouco mais sérios aqui pro canal, deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito disso. E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. E depois que terminar esse daqui, continua assistindo os vídeos que tem aqui no Zona pra dar aquela forcinha no canal. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu tenho plena consciência de que muita gente, muitos brasileiros, talvez uma parcela bem mais considerável do que a gente imagina, não tem nem acesso à internet para contratar esse tipo de serviço aqui no país. Mas aqui eu tô levando em consideração a parcela da população que utiliza pelo menos um serviço de streaming, tipo assim, Netflix, um Spotify da vida, uma Amazon Prime Video. Então eu vou considerar tipo que essa faixa da população, tá? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente se recorda que na época que foi lançado esse negócio de serviço de streaming, uma das primeiras coisas, uma das principais funções desses serviços era de acabar com a pirataria, vamos dizer assim. Mas obviamente a gente sabe que não acabou, mas diminuiu drasticamente. Na época, antes de vingar esse serviço de streaming, a gente acabava recorrendo ali à Baía dos Piratas, né? Se você bem me entende, pra gente poder baixar algum filme ou série que possivelmente ia demorar muito pra chegar na TV aberta, o que demorava pra caramba, ou até mesmo nas TVs por assinatura, quem tinha. Eu fui uma pessoa que há muito tempo atrás não tinha, não era uma coisa normal na minha vida, TV por assinatura. Hoje em dia eu não tenho também, mas aí isso se deve ao advento da internet. Mas eu tive durante um curto período de tempo TV por assinatura. Então assim, naquela época ali, antes de chegar os streamings, a gente meio que tinha que esperar chegar na TV aberta ou de assinatura, ou a gente, né, recorria a uns meios alternativos. Obviamente que essa ideia de início foi maravilhosa, que a gente podia assistir o filme que a gente quisesse, na hora que a gente quisesse, a gente não precisava depender do horário que ia passar na TV, a gente não precisava ficar preso àquilo ali. Obviamente que essa não é uma ideia que antes era boa e que agora deixou de ser. Continua sendo uma ótima ideia a gente poder assistir filme a hora que a gente quiser, tipo, eu acordo 10 horas da manhã, eu tô com vontade de assistir um determinado filme, eu não vou precisar esperar até as 8 horas da noite pra passar em determinado canal. Eu vou lá no meu serviço de streaming que eu tenho contratado. Obviamente, se o filme estiver lá, eu vou lá e assisto. Fora a questão de que você não precisa caçar na internet o filme pra baixar e esperar ele baixar e aí ocupar espaço no PC com isso, enfim. Então nós temos várias coisas boas em relação a um serviço de streaming. Só que aí a gente chega num ponto, em um ponto mais próximo da nossa atual realidade, que é o surgimento dos diversos streamings que nós temos agora. E aí também os vários outros que já estão vindo. Com esses serviços de streaming aí, nós vemos que diversos títulos que estão disponíveis para entrar nesses serviços, eles estão sendo muito distribuídos, vamos dizer assim. A distribuição tá muito ampla e acaba que, vamos supor, eu tenho uma lista de 5 filmes. E cada um desses filmes está em um serviço de streaming diferente. Então, na teoria, eu deveria assinar esses 5 streamings para eu poder assistir esses 5 filmes. Só que, às vezes, uma plataforma não tem, assim, tantos filmes interessantes. A outra plataforma não é tão amigável. Então, isso daí a gente acaba vendo um grande problema nesse monte de streaming que está sendo lançado. E com isso, com esse problema aí, a gente acaba o quê? Tendo que recorrer à Baía Pirata pra gente poder, né, conseguir assistir o raio do filme. Ah, Juliara, mas tem o mês grátis que os streamings, que os serviços de streaming disponibilizam para os usuários. Beleza, isso é ótimo, porém, é um mês só. Aí, tipo, daqui ao... Você assistiu, você usou esse mês e
no dia seguinte que seu mês grátis terminou, entrou um filme que você queria assistir muito. E aí? Você vai ficar fazendo um monte de conta de e-mail para cada conta de e-mail você conseguir um mês grátis? Não faça isso. Isso não é uma ideia, por favor. Desconsidere isso que eu acabei de falar. Inicialmente, esses planos aí dos streamings, eles podem até ser baratos. Tipo assim, é a Netflix. A Netflix no plano simples, no plano básico, não chega a R$20. O Prime Video, você pega ali por R$10. Tem ali o Telecine Play, que você consegue pegar se você tiver uma TV por assinatura, se você assinou o pacote da Telecine. O HBO Max, você consegue ter ele caso você tenha um serviço de assinatura por TV ali, que você tem ali o HBO, você consegue acessar de graça. Ora, isso você tem que pagar, né? A gente tem ali o Netmovies, que também aí tá, sei lá, R$20, não chega nem a R$20. A gente olhando assim, é tudo muito barato. Só que vai chegar no final do mês, quando você juntar todos esses serviços que você tá pagando, chega aí a R$100, R$200. Isso aí faz uma falta tremenda quando você tem que pagar o boleto, sabe? Às vezes quando você tem que pagar uma luz, você tem que pagar uma água, você tem que pagar o aluguel. Então assim, é tudo tão baratinho. É aquele meme que tava um tempo atrás rolando aí. Nossa, eu não sabia que várias corridas de Uber por R$10 iam, tipo, estourar a minha fatura de cartão. É bem isso aí. Eu vou tirar a mim mesma, por exemplo. Eu assino Netflix, Spotify, Crunchyroll e o Prime Video. Se a gente for juntar isso daqui, eu já gasto um dinheirinho, porque a gente tem a Crunchyroll que tá R$25 por causa que eu pago em dólar, né? Só que eles botaram uma parcela, botaram um valor fixo pro Brasil, aí é R$25. Aí nós temos aí a Netflix, que eu acabo pagando, não pago os R$17,90, porque não tem só eu que uso. Aí tem aí o Spotify, que eu já nem lembro quanto que é, mas é o plano família. E a Prime Video, que é o mais barato, se a gente for parar pra analisar todos eles. Teve uma época, quando eu ainda morava em Blumenau, que eu realmente cogitei em cancelar pelo menos 2 serviços disso daí, e olha que eu uso eles sempre, não só eu. Eu uso sempre esses 4 serviços, e eu realmente cogitei porque passei por uma época ali que não tava, né? Eu tava faltando um dinheiro aqui, um dinheiro ali pra poder fechar o mês. Então, cara, são 4 serviços de streaming. Agora imagina se eu tivesse que pagar mais do que isso, né? Eu particularmente sou meio que privilegiada de poder pagar isso daí, mas, né? Tá começando o pessoal a gritar fora Bolsonaro, muito bom. E assim, por mais que a gente tenha agora diversas opções de streaming para assistir, a gente vai chegar num momento que a gente vai ficar sem opção, porque a gente vai ficar limitado ao serviço que a gente tá pagando, ao serviço que a gente pode pagar. Tá acontecendo isso aí com a Netflix, a Disney já tá tirando vários filmes da Netflix. Tá, tudo bem que os filmes da Disney estão passando pra Prime Video, que eu tava vendo isso esses dias, tem um monte de filme da Disney no Prime, só que mesmo assim, cara, quem tem só Netflix, quem não consegue pagar um Prime Video, não vai poder assistir os filmes da Disney. Então, por mais que nós tenhamos várias opções de streaming, a gente vai ter menos opções para o que assistir e a gente vai ficar cada vez mais limitado ao que aquela plataforma que a gente está assinando no momento pode oferecer pra gente. Eu sei que assim, a Netflix é maravilhosa, ela tem conteúdo maravilhoso, super sei disso, eu gosto de vários conteúdos da Netflix, só que aí, vamos supor que eu não tivesse Prime Video, eu não ia poder assistir, sei lá, um filme dos Vingadores que eu quero muito assistir, ou eu queria assistir o The Man in the High Castle, por acaso eu não assisti, mas enfim, eu não ia conseguir assistir, eu ia ter que o quê? Recorrer à Bahia Pirata. Então assim, é ótimo ter esses serviços de streaming que de uma certa maneira a gente apoia a criação desses conteúdos que estão sendo disponibilizados pra gente. Às vezes é um R$17,90 que a gente tá pagando, mas é um R$17,90 que tá ajudando a Netflix a fazer uma produção maneira pra gente assistir depois ali no serviço. Só que o que acontece? Esse tantinho a gente não consegue sair pagando pra um monte de serviço. Aí a gente acaba sendo limitado a 3 opções. A gente assiste o que a gente quer no cinema, só que nem sempre tem como a gente assistir no cinema, porque às vezes é uma série, séries não passam no cinema. E mesmo assim, se você for assistir no cinema, olha o dinheiro que tu gasta em um cinema. O cinema não é uma coisa barata. E sem contar que no atual momento em que nós estamos, é impossível ir ao cinema. Concorda? Mesmo que tenha umas antas indo pro shopping nessa altura do campeonato, né? Os cinemas não estão abertos. Outra opção é alugar ou comprar o filme digitalmente, o que é uma boa opção, se você parar pra considerar. Só que você vai alugar um filme, às vezes, tipo assim, tem filme que tu pega pra R$10 aí pro lugar e tu quer alugar um monte de filme. Não é uma
coisa que é tão barata assim. E também comprar a versão digital também não é tão barato. Se você sair comprando, mesmo pra ter assim, vamos ser bem sinceros que no final acaba não saindo tão barato assim também. E nós temos a última opção, que é justamente aquela que virou o pivô de tudo isso, que é a Bahia dos Piratas. E é aquele torrentzinho maroto, é aquele MP4zinho ali que tu pega pra poder assistir. Acaba sendo essas três opções que a gente tem no final de tudo. Eu sei que, mesmo tendo surgido esse negócio dos streamings aí, muita gente não deixou o download de lado. Só que ele tinha diminuído drasticamente. Só que aí eu volto naquele negócio, com esse tanto de streaming que tá vindo aí, a pirataria vai aumentar de novo. Não vai ter como fugir disso. Sem contar aquele monte de filme que é lançado, aqueles filmes mais fora da caixinha, sabe? Os filmes mais independentes e tal, que são lançados e que acabam não entrando nos serviços de streaming. Já os serviços de streaming acabam meio que ignorando esses filmes. E a gente que gosta de consumir esse tipo de conteúdo acaba também sendo deixado de lado. E aí vai existir um outro streaming que vai te proporcionar esse tipo de filme, mas aí você tem que pagar por ele também. E aí acumula mais streaming. Então é assim, essa é a minha reflexão. Pode parecer um monte de baboseira pra muita gente, mas eu acredito que tenha pessoas que compartilham disso aí. E eu acredito também que tenham pessoas aí que já estão começando a repensar esse negócio do consumo de streaming e que vai acabar voltando a recorrer aos meios alternativos para poder assistir um filme, a uma série, porque vai chegar uma hora que o bolso do brasileiro não vai aguentar. Já não aguenta com um monte de imposto que a gente tem que pagar todos os dias, com um monte de coisa que a gente tem que pagar preços absurdos. Então, assim, daqui a pouco os serviços de streaming vão acabar decaindo, como aconteceu com os DVDs, como aconteceu com as fitas cassetes, e não por conta de uma substituição de mídia, mas sim por causa de ser um capitalismo selvagem aí. Eu não sou contra o capitalismo, eu acho que é uma coisa essencial pra gente ter uma competição entre as coisas aí, só que ao invés de ter uma competição pro bem, a gente vem vendo que é uma competição aí pra ferrar a gente. Então, gente, tá difícil o negócio, tá complicado. Daqui a pouco a gente vai largar os streaming de lado e voltar todo mundo pra Bahia lá, que a gente era mais feliz assim. Então é isso, se você compartilha dessa minha opinião, ou se você tem uma opinião contrária, deixa aqui nos comentários e a gente vai conversando pacificamente, tá? Por favor, vamos ser pacíficos, porque eu não tô aqui pra gerar discórdia, eu não tô aqui pra falar coisas polêmicas, é só uma opinião minha, porque a situação pro bolso do brasileiro vai ficar sinistra se a gente for querer apoiar todo mundo, se a gente for querer assinar todos os serviços de streaming que tem por aí pra gente conseguir assistir coisas legais. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, não se esquece de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. E é isso. Aqui no final estão aparecendo mais 2 vídeos para você continuar assistindo ao conteúdo do canal, porque fazendo isso você dá uma ajuda pra coleguinha aqui. Então é isso, espero ver você no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!